estar com vocês novamente para compartilhar da palavra de Deus. E hoje nós iremos para Efésios, capítulo 6, e nós leremos os versículos 10 a 20, texto bem conhecido dos irmãos. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Este é o texto que será exposto nesta noite. Texto conhecido, falando aí sobre a batalha em que nós estamos envolvidos depois que fomos salvos por Jesus Cristo, depois que fomos inseridos no reino de Deus. E quando nos aliamos ao Senhor, então nos tornamos inimigos dos inimigos de Deus, nos tornamos inimigos do reino das trevas. E nós vamos ler então esse texto, Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra bendita, nós agradecemos, porque esta palavra foi aquilo que abriu os nossos olhos para ver a tua beleza e para corrermos para ti, quando o teu Espírito Santo abriu os nossos olhos, quando o teu Espírito Santo entrou no nosso coração. Nós te louvamos, Deus querido, porque por meio da palavra e por meio do Espírito, o Senhor nos converteu a ti, o Senhor nos transformou em teu povo, o Senhor nos adotou como filhos. E aqui nós estamos diante de ti, como filhos, para sermos alimentados por ti. Ó Deus querido, alimenta-nos com a tua palavra. Ilumina-nos com o teu Espírito Santo, para que a compreendamos. Dá-nos, Senhor, poder e graça pelo mesmo Espírito, para que a pratiquemos. E assim sejamos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, Martinho Lutero, nome muito conhecido, né, dos irmãos, o grande nome da Reforma Protestante, teve um grande embate com o diabo, né, em determinado momento da sua vida. Ele estava lá na sua sala de estudos, né, no seu quarto de estudos, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã, uma das maiores obras de Lutero, um dos feitos mais memoráveis. E foi nessa ocasião em que ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, que ele teve esse terrível embate com o diabo. E ele, naquele momento, ficou tão consciente de que o diabo estava ali perturbando ele, que ele tentou acertar o diabo com um tinteiro, né, a pena lá, o tinteiro da pena que ele estava escrevendo. Ainda hoje é possível visitar a casa de Lutero, lá na Alemanha, e perceber a mancha que o tinteiro deixou na parede. Não precisamos entrar aí nos méritos da história, mas nós podemos usar esse fato para pensar sobre como nós temos encarado a existência do tentador. Nós vivemos num mundo naturalista, muito diferente daquele mundo em que Lutero vivia.
E muitas vezes nós somos tentados a acreditar apenas no que nós vemos, a termos uma visão materialista do mundo. O que nós vemos é real, o que nós não vemos, nós não imaginamos que exista. Contudo, meus irmãos, como crentes comprometidos com a palavra de Deus, nós precisamos ir muito além desse naturalismo em que o nosso mundo está mergulhado. Nós precisamos reconhecer que o diabo é real. Nós precisamos entender que o reino das trevas realmente existe. E você sabe disso por experiência própria. Você sabe quantas vezes o diabo tentou te derrubar, tentou levar você a se afastar de Deus. Mas nos momentos de calmaria nós nos esquecemos disso e vivemos como se nós estivéssemos em tempos de paz. Mas no texto de hoje, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama de volta à realidade para que nós percebamos que nós estamos em tempo de guerra, que nós estamos envolvidos em uma grande batalha. Mas ao mesmo tempo em que ele nos alerta para a batalha, ele nos reassegura que nós temos o poder e os recursos necessários para vencer esse adversário. E o Senhor, o nosso Deus, nos fornece isso. Então o tema de hoje, com base no versículo 10 do nosso texto, é: sejam fortalecidos pelo Senhor. E nós vamos ver, então, como é que nós somos fortalecidos pelo Senhor. Sejam fortalecidos por Deus. Então, meus irmãos, aqui neste texto, você vê a partir do versículo 10, que Paulo está nos alertando para essa guerra terrível em que nós estamos envolvidos. E nós precisamos levar muito a sério essa guerra, por causa do adversário que nós estamos enfrentando. Mas apesar de você encarar o conflito com seriedade, você não precisa ficar desesperado, porque o texto nos lembra que os recursos necessários nós já temos, já possuímos, o Senhor nos deu e nós podemos vencer o nosso inimigo. Nós não precisamos ceder terreno a ele, nós não precisamos dar lugar ao diabo, porque o versículo 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos os recursos para vencer o nosso inimigo. Então, Paulo já falou, a partir do versículo 4, né? Ele deu a ordem, a partir do capítulo 4, na verdade, o apóstolo nos deu uma ordem lá, para que nós que estamos em Cristo, vivamos de acordo com essa nova realidade. E agora nós precisamos, então, permanecer firmes na luta, precisamos do poder de Deus para vencer o nosso inimigo. E se você se atentou aí para o versículo 10, você deve ter percebido que sede fortalecido, né, o verbo fortalecido aí, está na voz passiva. Que é para dizer que quem nos fortalece é Deus. É Deus quem nos enche de poder para vencer. E Ele nos deu esse poder quando nós nos unimos a Cristo. Portanto, a fonte do poder não está em nós, né? Nossas habilidades, nossos recursos não são suficientes para vencer o diabo, para vencer o reino das trevas. Então, Paulo está nos chamando a atenção para percebermos que o poder para vencer essa batalha vem de Deus por meio de Cristo. Mas mesmo estando na voz passiva e o fortalecidos, ele ainda é uma ordem para nós. Ainda é algo que nós precisamos fazer. Nós não conseguimos nos fortalecer sozinhos, nós não conseguimos poder sozinhos, mas nós podemos nos apropriar do poder que Deus nos concede. Mais à frente nós veremos como a oração é uma dessas ferramentas que nós usamos para obter esse poder que Deus nos dá. Mas por enquanto o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, o que ele está tentando nos fazer perceber, é que nessa luta contra o inimigo, os nossos recursos não são suficientes para nos dar vitória. Nós precisamos de um poder muito maior. Se nós lutarmos com as nossas próprias forças, nós seremos presas fáceis do inimigo. Nós seremos engolidos por um inimigo que é furioso, que é poderoso e que é muito esperto, né? Paulo nos diz no versículo 10 que nós devemos ser fortalecidos na força do seu poder. Se você voltar um pouquinho lá para Efésios capítulo 1, versículos 19 a 20, você vai ver essa mesma expressão. Efésios 1, versículos 19 e 20, Paulo nos diz o seguinte: para saberdes
qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, essa expressão, a força do seu poder, é muito importante, e a força do seu poder é o poder da ressurreição. Aquele poder que Deus usou para ressuscitar Cristo de entre os mortos, o mesmo poder que Deus usou para nos ressuscitar espiritualmente e nos dar vida espiritual, esse poder está disponível para nós. Agora que nós já confiamos em Cristo, já estamos em Cristo, o mesmo poder continua disponível. O poder da ressurreição continua disponível para que nós o usemos na batalha contra esse inimigo feroz que tenta nos causar o máximo de dano possível. Ele não consegue derrotar completamente o povo de Deus, mas ele quer causar o maior dano possível. Então, o que nós temos aqui no nosso texto é isso. Essa ordem: sejam fortalecidos por Deus. E como é que nós somos fortalecidos por Deus? O primeiro ensino do apóstolo Paulo é que nós somos fortalecidos por Deus usando a armadura de Deus contra o inimigo. Então essa é a primeira forma. A ordem é: sejam fortalecidos por Deus. Como é que nós fazemos isso? Usando a armadura de Deus contra o inimigo. Nós vemos isso nos versículos 10 a 12. Este é o nosso primeiro ponto. Então, a partir do versículo 11, Paulo nos diz como é que nós somos fortalecidos. Nós desfrutamos desse poder quando nós nos revestimos da armadura completa de Deus. Veja o versículo 11 do nosso texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, toda a armadura é uma armadura completa. Paulo está falando isso, meus irmãos, porque a guerra é terrível, o adversário é muito poderoso, e por isso você precisa de toda a armadura, todos os recursos disponíveis. Você não pode sair para essa batalha portando apenas espada e escudo, você precisa de todos os elementos se quiser vencer a batalha. E Paulo nos diz que essa armadura completa é de Deus. O versículo 11 nos diz isso. É de Deus porque é Deus quem concede essa armadura a nós. Mas, além disso, meus irmãos, é de Deus porque Deus usou essa armadura na luta contra os seus inimigos. Nós lemos isso em outras partes das Escrituras. Por exemplo, Isaías 59, versículo 17, diz o seguinte: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então o texto de Isaías está falando que Deus, o Senhor, se vestiu com essa armadura para vencer os seus inimigos e salvar o seu povo. A figura de um guerreiro, se armando para a batalha contra os seus inimigos e em favor do seu povo. Então essa armadura é de Deus porque Deus a vestiu na luta contra os seus inimigos. Mas além disso, meus irmãos, nós percebemos também que essa armadura é de Deus porque quando nós vestimos essa armadura, nós começamos a nos parecer com Deus. Nós vemos que Jesus Cristo é a perfeita justiça, é a perfeita verdade, Ele é quem anunciou o Evangelho de forma plena, e todas essas características de Jesus são as características da armadura. Quando nós vestimos a armadura de Deus, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Por isso que Paulo diz que a armadura é de Deus. É de Deus porque é Deus quem nos dá. É de Deus porque Deus vestiu essa mesma armadura para vencer os seus inimigos. E é de Deus, porque quando nós vestimos essa armadura, nós imitamos Deus com a sua justiça, com a sua verdade, passamos a ser parecidos com o Senhor. E quando nós recebemos essa ordem, revestir-se da armadura de Deus, nós estamos recebendo uma ordem parecida com aquela de revestir-se do novo homem. Efésios, novamente, no capítulo 4, versículo 24, nós vemos essa ordem do apóstolo Paulo. E as duas ordens são parecidas. Veja Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E depois desse texto, quando você estiver em casa, você pode ler, você vai perceber que Paulo continua falando sobre o que significa se revestir do novo homem.
Ele mostrou que se revestir do novo homem significa você ter um relacionamento santo com as pessoas ao seu redor, com o mundo, com seus irmãos em Cristo, com a sua família. Agora, Paulo continua falando sobre esse novo modo de vida, mas em vez de usar aquela imagem de uma roupa velha que tem que ser substituída por uma roupa nova, ele agora muda a simbologia, a figura, para a de uma armadura que deve ser vestida por um soldado que está se preparando para a guerra. Mas o sentido é o mesmo. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós precisamos viver de forma diferente. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. Nós precisamos entender que somos aliados de Deus num mundo que é rebelde contra Deus, e nós entramos numa guerra contra os inimigos de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo. O conflito é terrível, meus irmãos. O adversário que nós enfrentamos é muito sagaz, é muito esperto. Por isso nós precisamos de todo o poder que Deus dá. Não entre nessa guerra com recursos humanos, porque senão você será facilmente derrotado por esse inimigo poderoso. Não basta que nós usemos recursos humanos, nós precisamos de recursos de poder infinito para vencer essa batalha. Esse inimigo é mais perigoso ainda, porque além de poderoso, ele é muito sutil. É um inimigo muito esperto. Paulo nos diz aí no nosso texto que ele arma ciladas, né? Ele disfarça o anzol com uma isca. E a vítima só percebe que foi fisgada quando o anzol está engatado no céu da sua boca. É assim que as maquinações do diabo funcionam. Ele fez isso com Jesus, não é? Jesus não caiu na tentação, mas ele tentou fazer isso com Jesus. Ele usou algo bom para tentar Jesus a pecar contra Deus. Qual o problema que tem em comida? Qual o problema que tem em produzir comida? Nada. O problema é que o diabo tentou levar Jesus a obter comida fora dos limites estabelecidos por Deus. Deus havia falado que não era hora de comer, mas o diabo tenta Jesus a usar uma coisa boa fora da hora, fora dos limites estabelecidos por Deus. E se nós fazemos isso, né? Se nós usamos algo bom fora dos limites estabelecidos por Deus, nós estamos pecando contra Deus. Não há nada de errado com a comida. Mas se você usa a comida, por exemplo, para aliviar o seu estresse, para curar a sua ansiedade, você está trocando as coisas, está pecando contra Deus. Se você usa, por exemplo, sexo fora dos limites estabelecidos por Deus, o diabo conseguiu fisgar você. Se você trabalha excessivamente, idolatra o trabalho, sacrifica a sua vida com Deus, a sua vida familiar, por causa do trabalho, você caiu na cilada do diabo. Ele usou algo bom para derrubar você. É assim que funciona, meus irmãos. O diabo disfarça as suas armadilhas. E muitas vezes as pessoas só percebem quando estão mergulhadas no lamaçal destruidor do pecado, quando caíram na cilada do diabo. Um relacionamento de verdadeira amizade entre um homem e uma mulher pode se tornar, de repente, um adultério. Uma injustiça sofrida por você no trabalho pode se tornar uma ocasião para você explodir em ira e quebrar relacionamentos. O cometimento de um erro simples pode levar você a tentar disfarçar aquele erro, mentir sobre ele, para se proteger das consequências que virão por meio de uma mentira. Se nós não estivermos devidamente armados, com a completa armadura de Deus, nós só vamos perceber o veneno depois que nós tivermos mordido a isca. É assim que funciona a cilada de Satanás. Então, nessa guerra terrível, é muito importante que você entenda contra quem você está lutando. Você está lutando contra o diabo. Você está lutando contra um exército de demônios. E os seus inimigos não são seres humanos. O inimigo principal que você enfrenta não são seres humanos. Veja como Paulo nos alerta para essa realidade no versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes.
Isso não quer dizer que você não tenha inimigos humanos. Pode ser que eles apareçam um dia. Pode ser que em algum momento você seja perseguido por algum ser humano. Pode ser que em algum momento você seja influenciado, ou melhor, um ser humano tente influenciar você a pecar contra Deus. Pode ser que em algum momento falsos mestres tentem enganar você com mentiras, com meias-verdades, tentando levar você para um ensino que te distancia de Cristo. Todos esses seres humanos que fazem isso são inimigos, mas eles não são o principal inimigo. Eles estão apenas sendo usados pelo inimigo mais terrível. Eles estão apenas sendo aliados do inimigo mais terrível que nós enfrentamos. Estão sendo usados pelo diabo, pelos seus anjos, para armar ciladas contra nós. Então, nós precisamos ter consciência de contra quem nós estamos lutando. E além de nos chamar a atenção, para o inimigo que nós enfrentamos, Paulo também nos alerta para o contexto em que nós estamos lutando. Nós estamos lutando no mundo de trevas, como nós vemos aí no versículo 12. Este mundo em que você vive é um mundo de trevas. É um sistema pecaminoso e rebelde contra Deus. Nós temos diabo, demônios, seres humanos coligados, unidos para se rebelar contra Deus e para fazer pressão sobre o povo de Deus, para que nós pequemos também contra Deus. E se você seguir o fluxo da multidão, se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai cair nas ciladas do diabo, você vai se rebelar também contra Deus. Então nós precisamos estar conscientes disso, de que nós vivemos no mundo de trevas. Se você quiser viver como aliado de Deus nesse mundo de trevas, você vai ter que lutar. Você vai ter que nadar contra a maré. Você vai ter que lutar contra a correnteza e vai enfrentar as consequências de perseguição e sofrimento sempre que você se colocar contra o mundo em favor de Deus. Nós estamos em uma guerra. E guerra envolve derramamento de sangue e de suor. Guerra envolve sofrimento, cansaço, ferimento. Nós estamos numa guerra. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia, porque antes você não estava nessa guerra. Antes você não tinha nem mesmo a capacidade de lutar. Você era totalmente submisso ao príncipe deste mundo. Você estava no reino das trevas e era apenas um capacho do diabo, mas você foi tirado do reino das trevas, você se tornou soldado do reino da luz, e o fato de que você está nessa guerra terrível é uma boa notícia, porque você não está mais morto, você não é mais incapaz de resistir ao diabo, agora você está vivo em Cristo e pode lutar contra esse inimigo que há algum tempo te aprisionava na escuridão do pecado. Nós precisamos nos tornar conscientes, meus irmãos, da gravidade da nossa situação. A guerra espiritual é terrível, o adversário é muito poderoso. Nós precisamos entender que estamos em guerra contra esse adversário e que nós não podemos derrotá-lo com as nossas próprias forças. Mas você não precisa morrer de medo do diabo. Você não precisa morrer de medo dos demônios. Você não precisa se desesperar. Porque apesar de ser uma guerra terrível, é uma guerra contra um adversário que já está derrotado. Paulo nos diz isso quando ele escreve aos Colossenses, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele diz: Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Apocalipse 12, versículo 9, nós descobrimos mais uma boa notícia. O tentador, o acusador, foi expulso do céu. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado à terra e com ele os seus anjos. Nossa vitória contra o diabo e contra os demônios é garantida, porque o nosso Redentor já os venceu. Ele veio ao mundo para fazer isso e ele fez isso. Ele nos salvou. E quando Jesus morreu e depois ressuscitou, a ressurreição de Jesus foi uma confirmação do Pai de que ele tinha realmente vencido o pecado e o diabo. E esse poder que ressuscitou o Cristo de entre os mortos está disponível para nós, para que nós lutemos contra o nosso inimigo e o vençamos. Em Cristo nós podemos vencer. Com seus próprios recursos, esquece, você é presa fácil.
Mas em Cristo você consegue vencer. Em Cristo você consegue vencer o diabo, em Cristo você consegue vencer o mundo, em Cristo você consegue vencer a si mesmo, a sua carne pecaminosa, que sempre quer se rebelar contra Deus. Então nós já somos vitoriosos em Cristo. Já somos vitoriosos em Cristo. Mas você ainda tem que lutar. O inimigo terrível ainda está aí. Eles não podem derrotar o povo de Deus de forma final, mas isso não quer dizer que o diabo vai desistir de tentar fazer algum estrago. Ele sabe que não consegue derrotar, ele sabe que o seu tempo é limitado, que pouco tempo lhe resta, mas ele sai por aí como um louco, um kamikaze, tentando fazer o máximo de estrago possível. Ele vai armar ciladas para que você caia na tentação. Ele vai usar o mundo para pressionar você a seguir o fluxo de uma multidão rebelde contra Deus. Ele vai usar pessoas para perseguir você quando você estiver pregando o evangelho, vivendo o evangelho, tentando ser fiel a Deus. É isso que vai acontecer, mas nada disso precisa te derrotar. Nada disso precisa ser um negócio assustador, porque você tem o poder da ressurreição para vencer os seus inimigos, para permanecer firme. Enquanto você luta contra o reino das trevas, você tem a armadura de Deus. Somos fortalecidos pelo poder de Deus quando nós usamos a armadura de Deus contra o verdadeiro inimigo. Mas além disso, meus irmãos, a partir do versículo 13, nós percebemos que nós somos fortalecidos no Senhor quando nós usamos a armadura de Deus para ficar firmes. Então a ordem é ser fortalecidos por Deus. Como é que nós fazemos isso? Em segundo lugar, usando a armadura de Deus para ficar firmes. Então Paulo já falou do inimigo, já falou da guerra em que nós estamos envolvidos, agora ele fala mais detalhadamente da armadura completa que nós precisamos vestir. E ele ordena que nós nos apropriemos dela. Veja o versículo 13 novamente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o objetivo, é permanecer firme. É não ceder terreno ao diabo. É enfrentar o diabo com firmeza, sem dar lugar a ele. E além de não ceder, nós avançamos, destruindo o reino das trevas. Nós precisamos lutar dessa forma. Precisamos lutar, meus irmãos, de tal forma que o diabo não consiga influenciar a nossa vida. De tal forma que ele não consiga nos levar a cair em suas ciladas. E o apóstolo nos ensina que nós enfrentamos o diabo, no versículo 13, no dia mau. Né? Essa era aí que nós vivemos. Uma época marcada pelo pecado, onde o reino das trevas está presente. Mas apesar do dia mau se referir a todo esse período em que nós vivemos, desde o início da era da igreja até o final, quando Jesus Cristo voltar, ele também é uma expressão para nos alertar para a existência de dias mais difíceis do que outros. Haverá dias mais difíceis. Deus nos dá dias tranquilos, dias de paz, né? E nesses dias nós somos tentados a viver como se nós estivéssemos em paz, né, como se nós não estivéssemos em tempo de guerra, mas nós precisamos nos lembrar, e Deus nos lembra disso, nos dando dias mais terríveis, em que nós somos mais, em que o diabo luta de forma mais feroz contra nós. As tentações são mais intensas, a perseguição é mais dolorida, a pressão do mundo é mais forte, e quando esse dia chegar, se você quiser ficar firme, você precisa da armadura completa de Deus. Você precisa estar vestido com ela. Você precisa ter se apropriado dessa armadura que está disponível. E o objetivo é que sejamos capazes de ficar firmes. Não dando lugar ao diabo. Pelo contrário, avançando para destruir o reino das trevas. E quais são os itens, então, desta armadura? Né? Primeiro item está no versículo 14. É a verdade. Né? Veja o versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, cingir-se com a verdade aqui é uma referência ao texto de Isaías 11, versículo 5, que fala que o Messias é como um guerreiro poderoso, né, que se veste da verdade, que se cinge da verdade. O texto lá de Isaías diz o seguinte: o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Então essa armadura que o Messias usou para lutar contra os seus inimigos, agora é concedida ao seu povo. Mas o que significa isso? O que significa se cingir com a verdade?
Significa receber o Evangelho. Significa, meus irmãos, conhecer a verdade revelada por Deus nas Escrituras. Significa também falar a verdade às pessoas. Nós que somos o povo que conhece a verdade do Evangelho, precisamos comunicar-nos com os outros de forma verdadeira. Paulo já falou isso aos crentes de Éfeso num texto anterior, dizendo que nós devemos nos revestir do novo homem, e isso significa deixar a mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E agora, Paulo nos diz que se nós quisermos vencer o diabo, nós precisamos estar armados com o evangelho da verdade. E nós precisamos falar a verdade às outras pessoas. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo imitadores de Cristo, que é a própria verdade. O problema, meus irmãos, é que nós gostamos de viver na mentira. Essa é a nossa tendência natural do nosso coração pecador. Mas Deus nos livra disso. Deus nos capacita pelo seu Evangelho a viver a verdade, a permanecer firme no Evangelho e nos comunicarmos com os outros usando a verdade. Mas há também um segundo item na armadura. Paulo nos diz que se nós quisermos permanecer firmes contra o diabo, usando a verdadeira armadura, a armadura completa de Deus, nós precisamos da sua justiça, né? E vestindo-vos da couraça da justiça. Mais uma vez é uma referência ao texto de Isaías. Agora Isaías 59, versículo 17, que diz o seguinte: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Então a mesma couraça da justiça que Deus usou para vencer os seus inimigos, agora está disponível para nós, para que nós usemos essa couraça da justiça na luta contra o reino das trevas. E essa justiça, meus irmãos, é aquele novo modo de vida, o modo de vida do novo homem. Se você voltar a Efésios 4, 24, você vai ver isso. Lá diz o seguinte: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós somos injustos por natureza. Nós gostamos de quebrar a lei justa de Deus por natureza. Mas Deus nos resgata disso. O poder da ressurreição está disponível e esse poder nos transforma para que sejamos justos, para que imitemos o caráter de Deus que é completamente justo, para que passemos a viver obedecendo a lei justa de Deus, imitando o seu caráter. E o próximo apetrecho desta armadura está no versículo 15. Veja o versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Mais uma vez, é uma linguagem emprestada de Isaías. E lá em Isaías, num texto muito conhecido, o profeta fala de um mensageiro, portador de boas notícias. Ele diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E essa imagem do mensageiro agora é usada por Paulo para ensinar que o evangelho da paz faz com que o soldado fique pronto para a batalha. Fique pronto para guerrear contra o reino das trevas. Fique preparado para lutar contra o reino das trevas, anunciando o evangelho da paz. E veja que coisa interessante aqui. Você consegue imaginar coisa mais oposta do que guerra e paz? São completamente opostos. Mas aqui Paulo usa os dois para falar da mesma coisa. O evangelho da paz te coloca em guerra. O evangelho da paz que fez com que você se reconciliasse com Deus e obtivesse paz com Deus e reconciliou você com seus irmãos e deu paz nessa família de Deus, é o mesmo evangelho que te coloca em guerra contra o diabo, contra o reino das trevas, contra o pecado. Esse evangelho nos enche de prontidão, de preparo para lutar. É como um calçado que nós usamos, que nos faz ficar firmes no campo de batalha, que nos faz enfrentar o diabo sem voltar atrás. Pelo contrário, avançando por meio da pregação do evangelho.
É isso que o Evangelho faz conosco. Quando nós ingerimos o Evangelho, estamos prontos para vivê-lo, estamos prontos para anunciá-lo, nós estamos preparados para a guerra, nós estamos preparados para resistir, não ceder espaço para o diabo e ainda avançar para derrotar o reino das trevas por meio do anúncio do Evangelho. Quando nós anunciamos o Evangelho, meus irmãos, e o Espírito Santo se agrada de converter pessoas, nós estamos dando um golpe terrível no reino das trevas. Porque ao mesmo tempo em que nós estamos diminuindo o exército deles, alguém foi salvo, foi tirado de lá, nós estamos aumentando o exército do reino de Deus. É um golpe terrível que o Senhor dá por meio da nossa proclamação do Evangelho. Mais um item, no versículo 16, dessa armadura que nos faz ficar firmes contra o diabo. Veja o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você gosta de filme épico, né, com aquelas batalhas dos impérios romano e tudo mais, você sabe do que Paulo está falando. Esse escudo era um escudo da altura do soldado, né, uma peça de madeira revestida de couro. E antes da batalha, os soldados pegavam aquela peça toda e encharcavam com água. E aí, quando as flechas incendiárias dos arqueiros inimigos eram lançadas, elas batiam no escudo e eram apagadas, né? Os soldados faziam isso, os arqueiros ficavam lá lançando flechas incendiárias para destruir os seus inimigos. E Paulo nos diz aqui que a fé é essa defesa que nós usamos contra o inimigo. Ele já disse antes que a fé é o meio pelo qual nós obtemos o poder de Deus para vencer os nossos inimigos. E agora ele está nos dizendo que a fé é essa proteção. Quando você crê no poder de Deus, quando você confia nas promessas de Deus, aquelas promessas de que Deus vai guerrear em seu favor, de que Deus vai vencer os seus inimigos no seu lugar, você está usando a fé como um escudo que protege você das ciladas, das armadilhas, das flechas incendiárias do inimigo. E ele vai continuar lançando flechas incendiárias, que são dos mais diversos tipos. Nós já vimos aqui um tipo, as ciladas, aquelas armadilhas disfarçadas para tentar fazer você pecar, mas pode ser também a dúvida, pode ser o desespero, pode ser o ataque de perseguidores, pode ser o falso ensino que está por aí em todo lugar, que é pregado tanto por crentes quanto por descrentes, e quando você ouve essas mentiras e acredita nelas, você vai para mais longe de Cristo. E se o seu coração não estiver confiando em Deus, não estiver firme na proteção de Deus, essas flechas vão derrotar você. Mas se você usar o escudo da fé, essas flechas vão bater no escudo e vão ser apagadas, vão cair por terra. Mais uma vez, nós precisamos nos lembrar, nós não temos fé naturalmente. Naturalmente, nós somos incrédulos. Naturalmente, nós gostamos de desconfiar de Deus. É essa a tendência natural do nosso coração pecaminoso. Então, para que nós tenhamos fé e para que nós sejamos protegidos por essa confiança no poder de Deus, nós precisamos que Deus faça isso em nosso coração. Nós precisamos que Deus gere essa fé no nosso coração, porque nós já ouvimos aqui antes, é Ele quem concede a sua armadura, e o escudo da fé é concedido por Deus. Nós obtemos o escudo da fé quando o Senhor gera fé em nosso coração, e nós conseguimos confiar nas suas promessas. Versículo 17 nos apresenta mais um item dessa armadura completa, que nos dá firmeza na batalha. A palavra de Deus diz, tomai também o capacete da salvação. E você já deve ter percebido que isso aqui também é uma referência ao texto de Isaías. Lá é dito, num texto que eu já li aqui, que o Messias colocou na cabeça o capacete da salvação para lutar contra os seus inimigos, salvar o seu povo e derrotar os seus inimigos. E é esse capacete que protege você do diabo. Nessa guerra terrível, você precisa se apegar à sua salvação. Você precisa entender que você já é salvo, que você está desfrutando da salvação,
que você já foi resgatado da morte espiritual, que você foi libertado da escravidão ao pecado, que você já não está mais debaixo da ira de Deus, que você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz, e você não é mais escravo do diabo, você é um servo de Jesus Cristo. Está sentado nas regiões celestiais, muito acima dos poderes que nos afligem, que tentam lutar contra nós. E se você viver à luz dessas verdades, se você souber quem você é em Cristo, você vai conseguir vencer o diabo. Você não vai conseguir lançar dúvidas, lançar desespero, lançar desconfiança. Você vai estar certo da vitória, porque você sabe quem você é. Você é alguém que foi salvo pela misericórdia de Deus. E o inimigo não consegue derrotar quem está firme nisso, quem se apega ao capacete da salvação. E além do capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, no versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No texto de Isaías, é dito que o Messias empunhou essa espada na luta contra os seus inimigos. Lá em Isaías 11, versículo 14, diz: ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Essa figura é elaborada lá em Apocalipse também, no capítulo 19, versículo 15, quando essa figura é usada para descrever Jesus da mesma forma. Diz o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada para ferir com ela as nações. Então a palavra de Deus é essa espada afiada que Jesus usa para destruir os seus inimigos. Ele fala uma única palavra e os inimigos são derrotados. E aqui, a palavra de Deus é uma arma que está disponibilizada para nós. É a única arma de ataque dessa armadura. Todas as outras são armas de defesa. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo isso. Nós estamos atacando o reino das trevas, o pecado. Então, quando o Espírito Santo faz com que os eleitos ouçam o que nós pregamos, e se convertam e sejam salvos, então há uma grande transformação e o reino das trevas sofre grande derrota. O exército deles é diminuído. Alguém que se aliava ao diabo para pecar agora é um aliado de Deus na luta contra o reino das trevas, né? Há uma grande derrota. Mas além de ser uma arma de ataque, meus irmãos, a palavra de Deus pode ser uma arma de defesa. Você sabe disso porque você já leu o texto de Mateus 4, em que Jesus foi tentado pelo diabo. Você se lembra como ele se livrou das ciladas do diabo, no texto de Mateus 4. Ele usou a palavra de Deus para se defender do tentador. E nós podemos fazer isso também. Quando você estiver em tentação, você pode se lembrar dos textos da palavra de Deus que você decorou. E se você não decorou tantos textos assim, você também pode voltar para a palavra de Deus e ler um pouco do que está lá. E essa palavra de Deus, aplicada em você pelo Espírito Santo, vai te dar uma arma para você vencer o seu inimigo. Vai ser uma arma eficiente para se defender do inimigo. Então é uma arma de ataque, é verdade, mas também pode ser uma arma de defesa. Então até aqui nós vemos, meus irmãos, nós vimos que para sermos fortalecidos por Deus, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para lutar contra o inimigo e para ficar firmes nessa batalha, para resistir aos ataques do diabo. E por último, como é que nós nos revestimos dessa armadura? Né? Como é que nós nos apropriamos dela? A resposta está nos versículos 18 a 20 do nosso texto. Nós somos fortalecidos por Deus, usando a oração em favor dos outros. Então veja o que diz a palavra de Deus aí, nos versículos 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a forma de nós nos apropriarmos da armadura é por meio da oração. Quando nós oramos, nós fazemos uma confissão de insuficiência, nós somos fracos, mas nós temos um Deus forte que pode vencer os nossos inimigos. E na oração nós reconhecemos isso e buscamos o poder de Deus. E ao mesmo tempo em que nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a grandeza de Deus e recebemos o seu poder para vencer os nossos inimigos. Mas você deve ter percebido aí, né, que a oração é em favor dos outros, né? Não é só em favor de nós. É claro que você tem que orar por você mesmo, né? A oração
do Pai Nosso nos ensina isso, que nós devemos orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas Paulo sabe que nós temos a tendência de orar por nós mesmos. Ele não precisa dizer que a gente tem que orar por nós, porque a gente tem essa tendência de se preocupar com o nosso próprio bem-estar espiritual. Nós precisamos também orar pelos outros. Nessa batalha nós não estamos só. Você não é um exército de um homem só, você não é um lobo solitário, você está na companhia de outros soldados e você precisa se lembrar deles enquanto estiver orando, para que você seja fortalecido, mas eles também, porque essa batalha é de um exército inumerável. A palavra de Deus nos diz aí que nós precisamos orar em todo tempo, porque a batalha é em todo tempo, você nunca está em tempo de paz. Enquanto você estiver nesta terra, você sempre estará em guerra. E quanto mais cedo nós entendermos isso, mais vitoriosos nós seremos. Enquanto você estiver nesta terra, você sempre estará em guerra. Paulo nos diz que essa oração deve ser no Espírito, né? E oração no Espírito aí não é você orar silenciosamente, né? Como a gente usa muitas vezes, não tem nenhum problema com a linguagem, mas aqui nesse texto, orar no Espírito é orar auxiliados pelo Espírito. Lembra lá do texto de Romanos, em que Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza? É isso que ele está dizendo aqui, que o Espírito Santo intercede por nós, e nós precisamos orar iluminados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. E além disso, nós precisamos vigiar, meus irmãos. Né? Paulo diz aí no nosso versículo 18, vigiando com toda perseverança. A ideia aqui, tem uma ideia aqui de lutar contra o sono. Mas não lutar contra o sono no sentido de você ficar acordado enquanto ora, né? A ideia aqui que você tem que vigiar e tem que permanecer acordado, sempre alerta, é que você precisa entender que você está em tempo de guerra. Você não pode dormir, ficar tranquilo, achando que você está em tempo de paz. Você precisa ficar vigilante o tempo todo, sabendo que o diabo está armando ciladas, e você precisa estar consciente disso o tempo todo, sendo fortalecido por Deus o tempo todo. Precisa estar vigilante. Você precisa ficar acordado, ciente disso. É isso que Paulo está nos dizendo. E o mesmo Paulo, meus irmãos, que orou pelos crentes lá atrás, agora pede oração desses mesmos crentes. Veja o versículo 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo é alguém que entende a seriedade do conflito em que ele está envolvido. É por causa disso que ele ora aqui, e ele não pede pelo seu bem-estar físico. Você deve saber que Paulo, enquanto escreve a carta aos Efésios, ele está na prisão. Mas ele não pede por liberdade da prisão. Pelo contrário, ele pede que os irmãos orem por ele, para que ele tenha a oportunidade de pregar o Evangelho mesmo estando preso. Ele pede para que os irmãos orem, para que ele consiga aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho com clareza, com coragem. Em breve, pouco tempo depois de escrever essa carta, Paulo iria comparecer diante do imperador romano, ou diante de um dos seus representantes, né? E nessa ocasião, ele teria a grande oportunidade de levar o evangelho ao centro do Império Romano, ao palácio do imperador. O apóstolo não conseguiria essa chance de outra maneira, não conseguiria agendar algo como isso em outro momento. Por isso ele prefere ficar preso, para assim aproveitar a oportunidade de pregar diante do imperador. Ele não está nem aí com o seu bem-estar físico, ele quer ser usado por Deus nessa batalha contra o reino das trevas. Por isso que ele ora aqui pedindo para que os irmãos, na verdade ele pede que os irmãos orem para que ele seja fortalecido. E essa oração aqui foi atendida pelo Senhor. Nós sabemos disso porque lá em 2 Timóteo 4,17, nós vemos o resultado desse encontro de Paulo com o imperador romano. Veja o que diz a palavra de Deus. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Veja que coisa impactante, meus irmãos. Em meio ao pior momento da sua vida, aprisionado pelos romanos, Paulo não estava pensando em si mesmo.
Ele estava concentrado em pregar o evangelho. Por isso ele pede que os irmãos orem por clareza e coragem. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra e precisamos orar por nós e pelos nossos irmãos, para que nós vivamos dessa forma, sempre conscientes da guerra, sempre lutando em favor do evangelho, nunca focados em nosso próprio bem-estar, mas sempre focados em viver para a glória de Deus, lutando pelo seu reino. Você não precisa repetir a atitude de Lutero, né? E tentar atingir o diabo com algum objeto físico. Mas você precisa estar tão consciente da existência dele quanto Lutero estava. Nós precisamos estar conscientes de que estamos lutando contra o reino das trevas, que realmente existe, e que luta contra o povo de Deus com ferocidade. Um inimigo que vai fazer o maior esforço possível para causar o maior dano possível. Mas você viu no texto de hoje que você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ficar desesperado, apesar de ser um inimigo tão poderoso. Há dois extremos nessa história, né? Você não pode cair naquele extremo de ignorar a existência do diabo ou minimizar o seu poder, mas você também não pode cair naquele extremo de considerar o diabo como alguém que está em pé de igualdade com Deus. Não, ele não está. Ele é muito superior a nós, o diabo. E se nós o enfrentássemos com o nosso próprio poder, nós seríamos engolidos vivos e nós não duraríamos um round. Mas se ele é comparado com Deus, aí o negócio é muito diferente, ele é muito inferior a Deus. Irmãos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito superior ao diabo, ele nos elegeu para a salvação. Ele nos adotou como seus filhos. Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para viver e morrer em nosso lugar. E este mesmo Deus está determinado em completar a sua obra salvadora na nossa vida. Esse Deus está comprometido em nos salvar. Esse Deus tão poderoso não deixará que o diabo frustre os seus planos, que o diabo nos derrote de forma final. Por isso ele nos deu o seu poder para nos fortalecer, para vencermos o diabo, para enfrentarmos esta guerra e sairmos dela vencedores. A armadura está aí. Você precisa se apropriar dela para permanecer firme no campo de batalha, para além de resistir ao diabo, avançar e destruir o reino das trevas por meio do anúncio do evangelho. E se você quiser se apropriar dessa armadura, você já sabe o que fazer. Você não tem poder de si mesmo, mas você pode orar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele te conceda poder espiritual, te conceda a armadura completa com todos esses elementos. Tudo o que você precisa fazer para receber esse poder é buscar ao Senhor, é orar para que Deus te dê, é interceder pelos outros soldados que estão junto com você no campo de batalha. Então, ore ao Senhor, busque no Senhor o poder para vencer esse inimigo tão terrível. És fiel em todo tempo.